Parece simplesmente terra, mas tem argila, areia, ferro e outras substâncias que foram liberadas quando a barragem de rejeitos da mineração se rompeu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. O pesquisador Hélio buscou meia tonelada desses rejeitos, misturou com retalhos de tecido que seriam jogados no lixo e fez tijolo. Associando os dois também com um tratamento laboratorial, nós conseguimos desenvolver esse material que mostra-se muito promissor como sendo um tijolo alternativo, um tijolo feito a partir do emprego de dois tipos de resíduos que são perigosos, têm disposição dele em grande quantidade na natureza e que então nos permite produzir um tijolo bastante leve, de alta resistência mecânica e que também parece um material que pode trazer benefícios como resistência a impacto, baixo custo de produção e o principal, além de trazer esse viés do ponto de vista ambiental, nós teorizamos, nós acreditamos que essa técnica, uma vez desenvolvida, patenteada, poderia ser empregada por aquelas populações que foram atingidas por esses desastres, permitindo que elas utilizassem aquele material para produzir, então, tijolos que poderiam ser utilizados naquela região para a construção de casas de baixo custo, né? Um levantamento da Agência Nacional de Mineração, de fevereiro de 2019, aponta que o Brasil tem 769 barragens. Quando a de Brumadinho se rompeu, liberou mais de 10 milhões de toneladas de rejeitos. Ou seja, nós estaríamos utilizando dois materiais residuais para produzir um novo material que atenderia a demanda tanto social quanto ambiental daquela região que foi afetada. Os pesquisadores acreditam que o tijolo pode ter resistência contra balas disparadas por armas. Nós ainda não tivemos a oportunidade de fazer em grande escala e fazer uma parede e um teste em escala real, né? Mas ele mostra pelas suas propriedades que já são possíveis de ser observado dessa maneira que a gente vê, que ele é possível que ele tenha esse comportamento. Nós vamos verificar isso ao longo do desenvolvimento do programa, mas ele é bastante promissor nessa direção. Eu lhe garanto, a resistência desse material é em muito superior aos tijolos tradicionais que nós temos à disposição no mercado. E esses rejeitos têm substâncias tóxicas, perigosas para a saúde humana. Não há o risco nesses tijolos dessa ligação. É muito pouco provável que isso ocorra. A literatura nos tem mostrado que quando você associa materiais cimentantes, materiais aglutinantes, de uma forma simples, materiais que possam unir, que possam colar, que possam ajuntar partículas que contenham materiais perigosos, você produz o que a gente chama de compósito. O compósito é uma associação de dois ou mais elementos diferentes que vão produzir um novo material. De maneira geral, os compósitos eles podem ser ligados, eles podem ser ajuntados através de materiais como o cimento, por exemplo. No nosso caso, nós não estamos falando em cimento, estamos falando de um material obtido do aproveitamento do resíduo de tecido, mas que tem essa propriedade de ajuntar e de colar essas partículas, né? Evidentemente que nós vamos passar isso por testes, existem testes específicos para provar que o produto final não traz nenhum tipo de periculosidade, mas até o momento as evidências que nós temos é que o material é seguro. Evidente que isso será comprovado cientificamente ao longo do andamento do curso. Tecido também pode se transformar em material que imita mármore. A ideia também está em desenvolvimento no doutorado em Ciências Ambientais do pesquisador Hélio, orientado pelo professor Nelson Antoniozzi. O Brasil é o quarto maior produtor de malhas do mundo. A Associação Brasileira de Indústria Têxtil acredita que, por ano, sobram 170 mil toneladas de retalhos de tecidos variados no país. 40% vão para empresas recicladoras e os outros 60% direto para os aterros sanitários. Esse resíduo de tecido passou por um processamento laboratorial e se converteu nesse material que pode ser entendido como uma barra de mármore sintético artificial. Modificando então a cor do tecido, eu poderia ter então a produção de um material semelhante com a coloração daquele tecido original.
até o momento, os estudos que ainda estão numa fase relativamente inicial demonstram que esse material, que tem altíssima resistência mecânica, poderia ser utilizado, por exemplo, na fabricação de ferramentas, alguns tipos de materiais de construção, peças para o ramo automobilístico. Existe até a hipótese de que possa ser utilizado na indústria aeronáutica, porque as aeronaves têm uma grande necessidade de substituir peças metálicas por materiais plásticos de grande resistência e durabilidade. Esse material mostra propriedades muito promissoras do ponto de vista de resistência a impactos. Nós já temos a avaliação inicial de que seria um material interessante para ser utilizado em paredes que tivessem que suportar impactos, como, por exemplo, tiro de fuzil, para dar um exemplo, né? Então, um material altamente resistente a choque, um material altamente resistente à elevação de temperatura, altamente resistente ao desgaste, à abrasão, ao lixamento, por assim dizer. Um dos próximos passos é produzir o material em quantidade maior para calcular quanto ele custaria. Nesse momento, nós temos aí a possibilidade de dizer para você que o grande ganho não é necessariamente financeiro, mas é um ganho do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Porque nós vamos deixar de gerar na natureza uma grande quantidade de resíduos que podem inclusive ser poluentes, que podem contaminar o solo, a água, os rios, né? Então isso dá um ganho ambiental bastante expressivo, que evidentemente tem que ser também calibrado com um custo de produção dele que seja compatível com os materiais tradicionais. Então, ao longo do tempo, nós com certeza chegaremos a esse equilíbrio do ambiental, do sustentável ambientalmente e também do ponto de vista econômico-financeiro.